Então, para responder a pergunta, com relação a como é que eu enxergo as mulheres agora no cenário dos prêmios literários, né? De fato, se a gente for pegar e analisar os prêmios, a gente tem muito mais os homens ganhando, né? Se a gente pegar o Nobel, por exemplo, que é o mais importante, 103 homens contra 17 mulheres, né? Contra algo assim, mas é só para a gente verificar. O contraponto. Então, assim, eu acho que isso, com certeza, não tenho certeza que isso não tem nada a ver com qualidade literária, né? Mas sim com quantidade de produção também. Se a gente for pegar historicamente, as mulheres puderam frequentar uma escola e ser alfabetizadas 300 anos depois dos homens, né? Só a partir de 1827, se não me falha a memória. Então, antes disso, os homens já frequentavam grandes universidades, já realizavam intercâmbios para fora, já publicavam bastante. E as mulheres, né? As mulheres, elas eram educadas para ser aquela bela recatada do lar, né? Educadas com corte e costura, para serem boas esposas. Então, é óbvio que as mulheres produziriam menos, né? As que tinham, como a Daiane falou, né? A gente tem a primeira publicação aqui sendo uma mulher, Ana de Barandas, né? Só que, se a gente for pegar, eram mulheres que tinham um poder aquisitivo maior, né? Elas tinham como pagar tutores e ter acesso ao letramento em casa, né? Então, a gente teve uma grande revolução com a Maria Firmina dos Reis, né? Que publicou Úrsula, que é o primeiro romance ali abolicionista. Então, a partir dela, muitas portas, eu acredito, que foram abertas, né? A gente teve outras mulheres muito importantes que, infelizmente, nem são tão lembradas, como Nízia Floresta, por exemplo, né, que foi uma educadora assim, incrível, muito à frente do seu tempo. Mas eu acho sim que a gente está, apesar dos pesares, tudo que as mulheres foram conquistando foi com muita luta, né, através da nossa voz. Eu não me refiro nem só ao espaço literário, acho que todos mesmo, né, todos os espaços que a gente sempre foi conquistando assim, após os homens, foi graças à nossa própria voz, à nossa própria luta. E eu acho que dentro desse cenário a gente está, sim, tendo mais representatividade. Essa premiação da Fundação Cultural é um exemplo, né? Várias mulheres sendo premiadas. A gente teve em 2022 o Jabuti, das 20 categorias, 13 mulheres venceram, né? A gente tem Monique Malcher também, por exemplo, para puxar para o Pará, né? Uma representante incrível, que eu já estou ansiosa também para vê-la, já estou com meu flor de gume aqui. Então, assim, tem muitas referências. Eu acredito, sim, que o caminho, ele ainda é longo, a gente está conquistando esse espaço cada vez mais, ainda estamos figurando no cenário com todas aquelas como é que a gente pode falar, obstáculos, né, que aparecem na vida mesmo do ser mulher. Tem a maternidade que nos consome muito, que isso também, tudo a gente se culpa, tudo a gente se doa muito para o outro, né, e para nós e para a nossa produção. Viver de arte realmente não é fácil. Quando eu falo de arte, eu estendo geral, né? Dança, teatro, a literatura, a arte das palavras. É muito difícil. Eu acho que isso não é nem só para o gênero feminino. Acho que até os homens enfrentam dificuldades, né? Como a professora falou, né? Do marido também, que já publicou, o Alfredo, tantos e não vivem da literatura, né? Isso Carlos Drummond dizia, né? E nem ele conseguia viver somente da literatura durante muito tempo. Então, eu acho que sim, que é um processo que a gente ainda está tendo que lutar muito, mas eu acredito, eu sou confiante, eu tenho muita confiança nisso. Até mesmo os autores mais vendidos no Brasil atualmente, nessas listas atuais que a Veja lança, são mulheres, né? A gente tem ali a Colleen Hoover, que eu nunca li nada, não conheço a literatura dela, mas está sempre ali figurando. A gente tem Carla Madeira, por exemplo, né, que está ali sendo um fenômeno. Eu acho que ela é uma excelente contadora de histórias. Aqui a gente tem muitas autoras. Ela falou de Clarice, que é a minha autora da vida, minha autora favorita. Tem muito aquele fluxo de consciência, aquela questão da subjetividade, né? Aquela questão do narrador demonstrar toda a sua complexidade, assim, narrar o cotidiano, mas de maneira subjetiva, complexa, com várias nuances psicológicas. Eu amo isso. Tanto meu autor da vida, Fernando Pessoa, e Clarice Lispector, autora, né? Então acho que eles conversam essa questão do estranhamento da vida, existencialismo. Eu acho que tudo isso é uma literatura que me pega muito, mas eu também amo boas histórias contadas, assim, narração. Eu acho que a Carla Madeira faz isso com muita maestria, sabe? Ela conta uma boa história de uma maneira incrível. Então, assim, e ela está sendo muito reconhecida em Portugal também, com Tudo é Rio.
Então eu acho sim que a gente está avançando, acho que a gente está protagonizando cada vez mais, mas ainda acho que é um processo longo. Historicamente, a gente perdeu tempo, a gente não pode mais perder tempo, né? Então parabéns pelo Mulherio, eu vou me cadastrar com certeza. Sou da época do blog também, acho que a gente podia retomar, né, os blogs para voltar aí, né? Isso! E que... e tá sendo... Torcida. Minha amiga das artes também, da Sarina, viu? A Daiane também já foi. Então, assim, é um cenário que a gente está mudando. Eu acredito, eu sou otimista. Eu sei dos nossos desafios, eu sei o que a mulher enfrenta para conseguir publicar algo, eu sei das nossas demandas. Biologicamente, eu sou bióloga, né? Eu sei que a gente tem outras dificuldades biológicas mesmo, também, né? Assim, questão de hormonais, tudo isso, né? A gente é muito mágico. Eu digo que a mulher é muito magia, né? Na nossa própria vida, o nosso corpo, a nossa natureza, a maternidade, tudo, as nossas transformações. E aí, com isso, a gente tem, sim, mais dificuldades que os homens, até pela pressão, até mesmo pelas cobranças. Mas eu acredito muito no nosso potencial, na nossa força. E ontem eu falei de várias mulheres incríveis, e todas elas me inspiram muito, e elas são provas de resistência, resiliência. Carolina Maria de Jesus, por exemplo, para mim é um grande acontecimento, né? Eu sou fã, assim, nossa, demais da Carolina, um exemplo de resistência, de resiliência, de persistência, da mulher acreditar no poder das palavras. Ela exorcizava seus próprios demônios através da sua literatura, né? E assim, deixou um legado incrível. O reconhecimento suficiente não acho que ela tenha tanto como merecia, mas é uma diva que eu sempre vou levar para mim como inspiração e sempre também vou estar divulgando aí nesses espaços que a gente tem, que a gente pode. E eu sou otimista, eu acho que a gente está, sim, no caminho bom. E espero que continue assim, né? Porque tudo que a gente conquistou foi através da nossa voz mesmo, né? Da nossa luta, das nossas inquietudes e da gente saber e reconhecer o quanto nós somos capazes. Bom, eu vejo que o caminho ele sempre vai ser árduo. Isso aí é fato. Como a colega colocou, até mesmo a questão biológica, em alguns momentos, nos atrapalha bastante, né? A gente passa por momentos assim na vida de mulher que só a gente mesmo sabe, né? Ou quem passa também pela mesma situação. Mas eu concordo quando é dito que o que vai fazer com que a gente alcance o maior valor é a resistência, é a insistência, né? É você realmente não se deixar abater. Porque quando a gente volta na história toda das grandes mulheres que figuram aí toda a história, de tudo, em tudo, né? A gente vai ver que foi o que fez com que elas hoje sejam por nós admiradas, sejam referências, foi justamente o fato de se recusarem a aceitar um não.